Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Encapuzados assassinam e ferem outro a bala no Conceição de Pau Amarelo. Ocupantes de HB20 matam um e ferem 3 a bala na bomba do Metério. Jovem e mulher assassinados a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 9 de dezembro de 2023. Olha, minha gente, nas últimas 24 horas no estado de Pernambuco, isso mesmo, nas últimas 24 horas, foi um movimento incrível, muitos assassinatos nas últimas 24 horas em Pernambuco. Foram 19 homicídios, 19 pessoas mortas de ontem para hoje no estado de Pernambuco. Até parece uma guerra. 9 assassinatos ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. E este ano, minha gente, do dia 1º de janeiro até agora, 9 de dezembro de 2023, já foram registrados em Pernambuco 3.380 assassinatos. Quero dizer, 3.380 pessoas foram mortas este ano no estado de Pernambuco. Um adolescente de 17 anos de idade que já havia sido apreendido por participação de tráfico de drogas, receptação, ele foi assassinado a bala no Alto do Cajueiro, em Águas Compridas, Olinda. O crime aconteceu ontem, pouco depois das 7 horas da noite. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime. A vítima chegou a ser levada para o Hospital da Restauração, mas morreu no caminho da unidade. De acordo com informações, conforme já dissemos, ele estaria envolvido com tráfico de entorpecentes. O corpo do menor foi encaminhado do HR para o Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário por tráfico de drogas, Edgar Jonathan Lins dos Santos, 26 anos de idade, residente na rua Antônio Alves de Araújo, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado com disparo de arma de fogo. Ele estava em frente à casa de um amigo dele, na rua São João, lá em Prazeres, quando de repente um elemento desembarcou de um carro HB20 da Hyundai. Dizem até que o cara tirou de dentro do carro mesmo, estava na parte de trás do veículo e atirou contra o jovem. Edgar Jonathan Lins dos Santos, 26 anos de idade, foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido lá da UPA para o Instituto de Medicina Legal. Olha, mais um ex-presidiário também por tráfico de drogas. Rodrigo Cláudio Rodrigues Nascimento, 29 anos de idade, residente na rua Canoinha, na ilha de Joana Bezerra. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. Foi por volta da 1h30 da tarde de ontem. Ele estava no Lava Jato, estava trabalhando. De repente, 7 disparos o atingiram e ele morreu na hora. Esse Lava Jato, localizado na rua Inconfidentes, no bairro de Afogados, zona oeste do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. O corpo de Rodrigo Cláudio Rodrigues Nascimento, de 29 anos de idade, ex-presidiário por tráfico de drogas, que foi morto no Lava Jato, 7 disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Cleiton Calixto da Silva, de 28 anos de idade, residente na rua São Pedro, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado com disparo de arma de fogo. O crime aconteceu pertinho das 8 horas da noite de ontem. Ele foi baleado na rua Gomes Taborda, também conhecida como Rua da Lama, no bairro do Cordeiro. Foi em frente ao bar Vapor 82, muito conhecido esse bar Vapor 82. Ele foi baleado por elementos em um carro não identificado. Cleiton Calixto da Silva, de 28 anos de idade, chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, ali pertinho, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido de lá do HGV para o Instituto de Medicina Legal.
Jefferson Barbosa de Menezes, com 31 anos de idade, residente no córrego do Euclides, em Casa Amarela. Ele havia sido baleado na cabeça na manhã de antes de ontem por elemento desconhecido. O fato aconteceu lá no córrego do Euclides. Jefferson Barbosa de Menezes, 31 anos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. William Amaral Costa, de 27 anos de idade, este foi alvejado com disparos de arma de fogo, isso mesmo, bem pertinho da residência dele, na rua Paraculândia, que fica no bairro do Barro. Elementos desconhecidos meteram bala em William Amaral Costa, de 27 anos, que foi socorrido na emergência do Hospital Otávio de Freitas do Sancho, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas, lá vem drogas no meio. O corpo dele foi encaminhado de lá do Otávio de Freitas para o Instituto de Medicina Legal. E haja violência, um adolescente de 17 anos de idade foi assassinado com disparo de arma de fogo no bairro João de Deus, em Petrolina. Olha aí, Petrolina mais uma vez em ação. Tá violento demais, tá violenta demais a cidade de Petrolina. A autoria e os motivos desse crime são desconhecidos e o corpo do menor foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. José Antônio Rodrigues dos Santos, um homem com 41 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo no sítio Paquevira, zona rural de Macaparana. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de José Antônio Rodrigues dos Santos, de 41 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Fábio Viana de Oliveira, este foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, foi numa praça pública no centro, em Carpina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Fábio Viana de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Manuel José Silva de Araújo, 37 anos de idade, este foi assassinado a bala na zona rural, no bairro Bentivi, na cidade de Bonito. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhuma identificação, ou seja, sem nenhum documento de identificação, foi encontrado morto a bala, já em estado de decomposição, na usina Maravilha, na cidade de Goiânia. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, Márcio Leite da Silva, de 19 anos de idade, foi assassinado a bala em um lava-jato. O lava-jato dele, localizado na rua 50, no bairro da Coab 4, em Petrolina. Olha, Petrolina novamente, minha gente. A violência está demais em Petrolina. Aliás, no agreste do estado, também a violência está demais. Foram 2 homens, minha gente, que mataram o Márcio. 2 homens em 2 carros e de quebra uma motocicleta, uma Fan escura. Isso mesmo, os elementos mataram o jovem Márcio Leite da Silva, que tinha 19 anos de idade. E o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. O Wellington Bonfim Pereira, um rapaz de 18 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Isso mesmo, foi abatido a tiros na Avenida Brasiliano de Brito, em frente a um espetinho do Edmundo, em Dormentes, no interior do estado. Foram 2 elementos, ele estava junto de várias pessoas nesse espetinho. Os caras chegaram, minha gente, e disseram: se afasta aí da turma, só quero você. E daí meteram bala no rapaz. O jovem Wellington Bonfim Pereira, ele teve morte imediata e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Juscelio Nunes de Oliveira Santos, um homem com 50 anos de idade, foi alvejado por disparo de arma de fogo na Praça Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, com agreste do estado. Havia um agreste aí, baleado. O Juscelio foi socorrido no hospital local e depois removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.
Francisco Pereira Lopes, este foi baleado em um bar localizado na estrada de Jatobá, em Petrolina, mais uma vez Petrolina. 2 homens de uma motocicleta se aproximaram do Francisco Pereira Lopes e meteram bala no rapaz. Ele morreu na hora e a motivação ainda está sendo investigada pela polícia. O corpo de Francisco Pereira Lopes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. E assalto a ônibus, o ônibus foi assaltado, minha gente. Ônibus da empresa Cidade Alta fazia a linha Engenho, Maranguape e Varadouro, Olinda. O assalto foi na Avenida Olinda, no bairro Santa Teresa, em Olinda. Foram 2 elementos. 2 suspeitos armados roubaram os pertences do motorista e de quebra a renda do carro. Cleiton dos Santos Silvestre morreu em um acidente de motocicleta na PS 630 em Araripina, isso mesmo, em Araripina. Ele morreu neste acidente de motocicleta. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Inclusive tinha uma pessoa na garupa, uma passageira, ficou ferida e foi socorrida. E haja gente morrendo em acidente de motocicleta. José Luiz do Nascimento, ele trafegava numa motocicleta e morreu em um acidente com um caminhão. O acidente aconteceu na PE95, pertinho das Casas das Caixas, em Limoeiro. Isso mesmo, em Limoeiro. O corpo de José Luiz do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E haja acidente fatal. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação, ele foi atropelado e morto na PE 585, no sítio Asas Abertas, em Exu, no interior do estado. Atropelado e morto por um caminhão. Chegou a ser socorrido no hospital local, mas não resistiu. O corpo desse rapaz ainda sem identificação, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. E haja acidente, uma colisão envolvendo um Gol e um Palio. Acidente que aconteceu na PE 425, no sítio Ervanco, zona rural de Mirandiba. Provocou a morte de Cícero Ricardo Bezerra de Sá. O corpo dele, ele inclusive chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru, e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Encapuzados assassinam um e ferem outro a bala no Conceição de Pau Amarelo. As vítimas: Lucas Henrique Aristeu de Oliveira, 27 anos, residente na Avenida João Pereira de Oliveira, no Engenho, Maranguape Paulista, e o amigo dele, Jefferson Alves Feitosa Coutinho, 28 anos, foram baleados em frente à fábrica da Isopor, à margem da PE 22, em Nossa Senhora da Conceição, Pau Amarelo Paulista, por elementos desconhecidos em um carro preto, elementos encapuzados. Jefferson correu para o galpão, inclusive ele tentou reagir ainda, correu para o galpão. Os 2 foram socorridos no Hospital Miguel Reis, em Paulista, onde Lucas não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Ocupantes de HB20 matam e ferem 3 pessoas. Matam um e ferem 3 pessoas a bala na bomba do Emetério. A vítima fatal foi Rodrigo Gomes da Silva, morava na rua Aeropago, que fica no Alto Jardim Conquista, em Águas Compridas. Ele e 3 pessoas foram baleadas: Helder Cristiano Francelino de Souza, 20 anos, Elcia da Fonseca Bastos, 52 anos, e um adolescente de 17 anos. Os 3 baleados, balas perdidas. Foi na rua Atalanta, no córrego São Francisco, na bomba do Emetério. Ocupantes de um carro HB20 branco meteram bala, mataram um, que foi o Rodrigo, e feriram as outras 3 pessoas. E atenção! Jovem mulher assassinados a bala no Cabo de Santo Agostinho. Alex Júnior Pereira de Araújo, 29 anos, residente na travessa da rua Engenho Barbalho, por trás da Funase, em Pirapama, no Cabo. Foi assassinado a bala na própria residência por 4 elementos em 2 motocicletas. A outra vítima do Cabo foi Maria do Carmo dos Santos Silva, natural da cidade de Escada, foi assassinada a tiros no Engenho Arariba de Baixo, lá no Cabo. O suspeito, o esposo dela, o ex-esposo, com o qual estava convivendo há 35 anos, José Manuel da Silva, 59 anos de idade. Ela foi morta a bala e o corpo dela, Maria do Carmo, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o 4 policial Verdade e Consulta de Plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.